O estoicismo tem o poder de mudar profundamente a maneira como vivemos e abordamos nossas vidas. Os estoicos foram os primeiros teóricos das emoções humanas, ensinando-nos como desenvolver a inteligência emocional e fortalecer nossa força interior, aumentando assim nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida com clareza e sabedoria. Suas palavras resistiram ao teste do tempo, e hoje compartilharemos 12 lições inspiradoras nas obras dos filósofos mais proeminentes da história: Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio. Essas lições intemporais podem iluminar o caminho para uma vida mais significativa e gratificante. Agora, antes de prosseguirmos com esse conhecimento incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não o fez, e ativar as notificações para não perder nenhum conhecimento, pois isso pode mudar sua vida. Parte 1. Epiteto. Epiteto foi um homem que nasceu escravo e morreu como um dos mestres mais influentes de sua época. Mas ele nunca se considerou um mestre. Ele era um filósofo estoico em busca de um tipo muito específico de conhecimento. O conhecimento prático que, uma vez aplicado, nos ajuda a enfrentar e superar as dificuldades inevitáveis da vida. Através de uma combinação de suas próprias experiências de vida e da sabedoria de seu grande mentor, um filósofo estoico chamado Musônio Rufo, Epiteto adquiriu o tipo de conhecimento pelo qual as pessoas viajavam centenas de milhas apenas pela chance de ouvi-lo, mesmo que fosse por apenas 1 hora ou 2. Pais enviavam seus filhos para ouvi-lo, desde os mais pobres até os mais ricos e poderosos, e até mesmo o imperador Adriano cobiçava a chance de sentar aos pés de Epiteto. Felizmente, havia um jovem que regularmente ouvia Epiteto e anotava tudo o que ele tinha a dizer. Surpreendentemente, essas anotações sobreviveram até os dias de hoje e foram passadas para algumas das maiores personalidades da história ao longo dos últimos 1000 anos. Até mesmo o imperador romano Marco Aurélio escreveu em seu diário agradecendo ao homem que lhe emprestou uma cópia de Epiteto. É conhecido que Theodore Roosevelt, um dos notáveis presidentes americanos, carregava uma cópia de Epiteto durante sua incrivelmente perigosa expedição ao Rio da Dúvida. O almirante James Stockdale levou Epiteto consigo ao liderar esquadrões de caça em combate no Vietnã e confiou no ensinamento de Epiteto quando teve que sobreviver como prisioneiro de guerra por 7 anos. A lista continua, e depois de assistir a este vídeo, você entenderá por quê. Você adicionará o nome de Epiteto à lista de seus mentores, porque ele foi verdadeiramente uma das pessoas mais sábias e inspiradoras que já existiram na história humana. Primeira lição estoica: a dicotomia do controle de vida, e distinga as coisas em 2 categorias: as coisas externas que não posso controlar e as escolhas que faço em relação ao que posso controlar. Onde encontrarei o bem e o mal dentro de mim? Em minhas escolhas. Essa habilidade singular, disse Epiteto, mudará sua vida. A arte de distinguir entre o que depende de nós e o que não depende de nós. Por exemplo, se um voo está atrasado devido ao mau tempo, não importa o quanto você grite com um atendente da companhia aérea e faça um escândalo, a tempestade não desaparecerá por causa disso. Nenhum desejo o tornará mais alto ou mais baixo, ou o fará nascer em outro país, não importa o quanto você tente. Existem pessoas que simplesmente não vão gostar de você, e além disso, o tempo que gastamos lutando contra essas realidades permanentes é tempo desperdiçado em coisas que não podemos mudar. Como Epiteto costumava dizer, a única coisa que podemos controlar são as decisões que tomamos, e o mesmo vale para você. Concentre-se em identificar claramente quais partes do seu dia estão sob seu controle e quais não estão. Você não apenas será mais feliz, mas também terá uma vantagem clara sobre as pessoas que não percebem que estão desperdiçando tempo em batalhas que não podem vencer. Segunda lição estoica: você decide como reagir. Epiteto disse: não são os eventos que perturbam as pessoas, mas os julgamentos que fazem sobre eles. Albert Ellis, uma das figuras mais influentes da psicologia moderna, disse que isso o guiou no desenvolvimento da terapia cognitivo-comportamental. Epiteto disse que esse é o poder mais importante que temos. Algo acontece, mas somos nós que decidimos se é injusto, ruim ou um fracasso. Alguém diz algo, mas somos nós que decidimos se é ofensivo, arrogante ou não.
Se alguém consegue provocar você, como Epiteto disse, perceba que sua mente está conspirando com a provocação. Os eventos são objetivos. A opinião de que são ofensivos é apenas isso, sua opinião, e você sempre tem o poder de mudá-la. Terceira lição estoica: permaneça humilde e liberte-se do orgulho ou vaidade. Epiteto disse que é impossível aprender o que você já acredita saber. Ele sempre manteve os olhos e ouvidos abertos, buscando ativamente oportunidades para aprender com todos e tudo. Esta é a atitude que devemos carregar conosco todos os dias, quer sejamos os melhores no que fazemos ou estejamos apenas começando. Cada pessoa que encontramos, cada situação em que nos encontramos, cada livro que lemos ou filme que assistimos, é uma oportunidade de aprender, melhorar e dar um passo adiante no caminho do progresso. Esta foi uma das perguntas favoritas de Epiteto. Você progrediu mais hoje do que ontem? Quarta lição estoica: use dificuldades como oportunidades. O verdadeiro caráter é revelado nos momentos difíceis, como Epiteto costumava dizer. Portanto, quando surgirem problemas, pense em si mesmo como um lutador enfrentando um oponente difícil, com o objetivo de se tornar a melhor versão de si mesmo. Podemos pensar em dificuldades de muitas maneiras, como fracasso, injustiça ou o fim da linha. Claramente, essas situações não deveriam ter ocorrido se não tivessem ocorrido. Podemos escolher ver as dificuldades como oportunidades em vez de obstáculos, e assim podemos transformar tudo o que nos acontece em combustível para nos tornarmos melhores e mais fortes. Você verdadeiramente entenderá isso quando perceber que é inútil quebrar o que pode ser quebrado. Você pode perder algo, como um copo, se quiser, mas sentir o desejo de quebrar o copo é você quem sofre. Não espere que o quebra-cabeça da sua vida seja completado em um dia. Você deve ficar feliz por não ser controlado pelos seus julgamentos sobre os eventos, mas sim manter a mente aberta e aprender com todas as experiências. Além disso, ele incentivou a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento e superação, em vez de obstáculos insuperáveis. Lembre-se de que o estoicismo de Epiteto é uma filosofia que se concentra na autodisciplina, autocontrole e busca pela sabedoria. Suas ideias continuam a inspirar muitas pessoas que buscam uma vida mais significativa e equilibrada. Parte 2. Sêneca. Sêneca costumava dizer: nada me agradará, não importa o quão excelente ou benéfico, se eu tiver que manter o conhecimento disso para mim mesmo. Nada é agradável sem amigos para compartilhá-lo. Existem mais coisas que nos assustam do que nos esmagam. Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. A vida de Sêneca estava repleta de sofrimento. Ele nasceu com uma doença crônica nos pulmões e viveu durante os reinados de 3 imperadores, todos os quais o ameaçavam de morte em vários momentos. Em vez de sofrer imaginando, ele nos exorta a focar no que está à nossa frente, a permanecer no presente. Sêneca costumava dizer: permaneça na realidade. Sexta lição estoica: a resistência mental à excelência diminui sem um adversário. Sêneca disse: assim como o fogo é o teste do ouro, a adversidade é o teste dos homens fortes. Costumamos preferir viver confortavelmente, minimizar inconveniências e evitar fazer o que não gostamos. Procuramos o que gostamos onde gostamos e não abrimos mão disso. Mas Sêneca disse que essa é uma armadilha mortal. Uma pessoa que nunca enfrentou a adversidade nunca se tornou mais forte. A mudança aconteceu dentro de sua mente. Você fortaleceu sua mente ao longo do tempo. Sua tolerância ao sofrimento físico e mental aumentará, porque sua mente aprenderá que você pode suportar muito mais do que um soco. E se você continuar aplicando e continuando a superar qualquer dificuldade, colherá as recompensas. Isso é o que Sêneca disse. Você passou pela vida sem um oponente. Ninguém pode saber do que você é capaz, nem mesmo você mesmo. Ele falou repetidamente sobre a importância da adversidade, não apenas como uma oportunidade de crescimento pessoal, mas também como uma maneira de revelar seu verdadeiro caráter. Sêneca também enfatizou a importância de escolhermos cuidadosamente nossa companhia, pois as pessoas ao nosso redor influenciam nosso caráter. A frase mais repetida de Jim Rohn é que você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. James Altucher aconselha jovens escritores e empreendedores a encontrar em seu círculo um grupo de colegas que os incentive a melhorar. O lema de Wattles é ainda melhor.
Diga-me com quem você se associa, e eu lhe direi quem você é. Sêneca disse que se há algo que devemos ser especialmente vigilantes, é com quem escolhemos nos associar. Oitava lição estoica. A vida é finita, Sêneca disse. Nosso erro é pensar que o que nos espera é a morte, quando na verdade a maior parte da morte já passou. Todo o tempo que passou pertence à morte. Como em muitos filósofos, a morte foi um tema comum nas escritas de Sêneca. Ele nos exorta a preparar nossas mentes como se estivéssemos chegando ao fim da vida. Ele diz: façamos um inventário dos capítulos da vida que nos restam. Devemos viver o resto da nossa vida como se tivéssemos pouco tempo, diz Sêneca. Mas na realidade temos muito dela. Portanto, devemos fazer apenas uma coisa: viver imediatamente. A sorte está sempre presente. Não espere, agarre-a agora. Viva enquanto pode. Parte 3. Marco Aurélio. Não havia ninguém como Marco Aurélio, o último dos 5 grandes imperadores de Roma. Marco Aurélio era um estudioso do estoicismo, uma antiga escola de filosofia que enfatiza o autocontrole, a racionalidade e a virtude como caminhos para a felicidade. Ele tentou deixar ao mundo sua única obra conhecida, Meditações, um documento único e incomparável na história. Uma das partes mais interessantes das Meditações é o diálogo interno que Marco Aurélio tinha consigo mesmo no início do livro. Era claramente uma conversa que ele teve consigo mesmo muitas vezes em muitas manhãs. Como muitos de nós, ele sabia que tinha que sair da cama, mas desejava profundamente ficar debaixo das cobertas quentes. Isso é fácil de entender, mas também é impressionante. Na verdade, Marco não precisava sair da cama. Sendo imperador, ele não tinha que fazer nada. No entanto, ele sabia que seu status não significava nada e que suas obrigações consigo mesmo o esperavam ao acordar. Ele sabia que ficar na cama só significava que ele teria que recuperar o tempo perdido e que havia perdido o controle e agora estava reagindo. É tão simples assim. Se você quer ser produtivo, fazer mais coisas e ser grande, você precisa acordar cedo. 10ª lição estoica. O obstáculo é o caminho. Marco Aurélio escreveu: nossas ações podem ser prejudicadas, mas não podem haver obstáculos para nossas intenções ou disposições. Ele acreditava que, diante de adversidades e desafios, podemos vê-los como oportunidades para demonstrar nosso valor e aprender sobre pessoas, situações, ações ou coisas. Ele acreditava nessa última abordagem. Ele escreveu sobre como o fogo transforma tudo o que é lançado nele em chamas e como é melhor considerar obstáculos como combustível para o fogo. Não se trata de aceitar ou se resignar às dificuldades, mas de aceitá-las, decidir se beneficiar delas e enxergar uma oportunidade nelas, em vez de um obstáculo. 12ª lição estoica. Esteja consciente da morte. Como Marco Aurélio disse, você poderia perder a vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. A prática do memento mori que Marco Aurélio adotou pode parecer mórbida ou sombria para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas evita pensar na morte. É desagradável, assustador e triste. Por que alguém gostaria de pensar em algo que não deseja que aconteça? Tudo isso pode parecer sem sentido. Não se trata de ficar ansioso pelos poucos dias que restam, mas sim de libertar, inspirar e ser a chave para a felicidade. Coisas pequenas e sem importância não valem a pena se preocupar, ficar com raiva ou se preocupar. Portanto, continue se lembrando, como Marco fez, que você pode deixar a vida a qualquer momento e deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Se você chegou até aqui, comente: sou uma pessoa nova. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo com um amigo que precisa dele. Ajude-nos a espalhar essa sabedoria antiga. Obrigado por assistir.